Olá, Porto Velho, querida e amada capital simpatia. Olá, você de todo o grande estado de Rondônia, que me dá o privilégio da sua audiência. Eu sou Benito, esse é o Conteúdo Amazônia e estamos juntos com você aqui mais um dia para encurtar distâncias e levar até sua casa informações que são agregadores de valor. A primeira coisa, né, é sempre, chegando na sua casa, evocar sobre todos nós as bênçãos e a presença de Deus. Que o grande arquiteto do universo sempre nos dê mais justiça, paz, perfeição, luz, força e beleza em tudo que fazemos. Afinal, com quem Deus anda, nunca anda só e sempre anda bem. Sem delongas, né, tem aqui hoje um entrevistado que não tive oportunidade de entrevistar antes, mas eu gostei muito da conversa dele, que hoje não vai ser um dos assuntos aqui, mas sobre os malefícios da Previdência que querem aprovar, mas eu acho que essa Previdência vai fazer água, já está fazendo água, porque os militares foram lá e fizeram o que quiseram na proposta deles, aí teve prisão de Temer e o PMDB sentiu a dor, então assim, algo me diz que a Previdência vai acabar dançando. E eles vão ter um outro jeito de se lucupletar, né, economicamente. Mas para falar de direitos trabalhistas, que é uma coisa que... Só por isso o Temer já merecia cadeia, por ter assinado essa reforma trabalhista, que só escraviza o nosso povo. Embora eu entenda, sou da linha do direito, que entenda que foi uma prisão arbitrária. Para variar, de novo, a Constituição não foi seguida. Mas não vou falar disso. Isso aí me deixa de saco cheio. Né? Nós estamos com 2 ex-presidentes presos, à margem do que manda a Constituição. Não estou dizendo que é certo, que é errado, que eles mereçam ou não mereçam, que o Temer merece cadeia. Toda cadeia para ele é pouco. Mas tem que ser dentro da forma da lei, senão não é. Aí não se faz justiça. Se comete injustiça até mesmo com o errado. Mas não é essa a minha missão aqui hoje. Não vou falar disso. Mas, Victor Noé, você está bem? Seja bem-vindo aqui. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui. Vamos dialogar um pouco sobre esse processo que a gente está vivendo. Na verdade, é um processo muito maior, né, de desconstrução, uma agenda imposta pelo mercado financeiro para os países subdesenvolvidos. Muitos deles já aderiram a essa agenda. É o caso, por exemplo, da Argentina, né, que está sofrendo os efeitos dessa agenda, uma agenda neoliberal, que muito semelhante ao que aconteceu nos anos 90, a partir do Consenso de Washington, né? Então, você tem um trabalho, uma agenda imposta pelo mercado financeiro para os países subdesenvolvidos. E aí nós precisamos dialogar com o povo, e esse espaço é muito importante, que é um espaço de fala que deve ser mantido, que a população ela deve estar muito atenta, para que nesses espaços nós possamos dialogar, nós possamos discutir. E interessante que nós conversávamos naquela conversa que você até se referiu, se você me permite, e a gente falava sobre a questão das fake news e da forma como tem sido construídas essas reformas que se dizem estruturais. E, na verdade, a base delas tem sido uma base absolutamente mentirosa. Por exemplo, nós temos atualmente um discurso contra a Justiça do Trabalho que não corresponde à realidade. Quem milita na Justiça do Trabalho, quem é especialista, quem está diariamente e quem lida com a Justiça do Trabalho, sabe que não é dessa forma que está sendo colocada. Se coloca como se a Justiça fosse inimiga do empresariado e do empreendedorismo, o que não é realidade. Nós sabemos que não é realidade. Por exemplo, nós temos um instituto como o dumping social, que foi muito discutido, que é o dano à sociedade, que é uma condenação imposta àquelas empresas que descumprem reiteradamente as normas trabalhistas, e esse instituto vem do direito empresarial para proteger o mercado. Por quê? Para proteger aquele empresário sério, aquele empresário que cumpre as obrigações. Então, se condena por dano moral coletivo aquele empresário que é mau, que é ruim, que não paga os seus direitos trabalhistas, que burla a legislação. E aí, por isso, trazendo uma justiça até para o próprio mercado, é necessário que essa lei seja cumprida.
E, assim, é importante a gente falar desse processo de desconstrução que a gente vem sofrendo, que basicamente ele não é de hoje. Nós tivemos, desde a PEC que instituiu a limitação dos gastos públicos com as atividades básicas, as atividades saúde, educação, segurança, nós tivemos, que está vigendo, que limitou esses gastos. Aí vem uma segunda PEC, que é a PEC número 6 de 2019, que propõe a reforma da Previdência, e com bases que aparentemente poderiam até convencer, e convence muitas pessoas que não estão, uma grande parte da população que não está antenada com o que está por trás de tudo isso. Veja, nós não estamos falando que o Brasil ele não precisa de uma reforma da Previdência. Nós precisamos, a população está envelhecendo. A gente precisa criar um outro mecanismo, uma outra forma de tornar essa Previdência sustentável. Mas não a que está sendo apresentada. Essa não, em nenhum momento, ela corresponde àquilo que nós esperamos dela. Por exemplo, vamos falar um pouco da mulher. A mulher, nós sabemos que, em regra, isso os dados constatam que no campo, a idade da mulher que ela se insere dentro do trabalho rural, é a partir de 14 anos. Só que é um trabalho informal. Verdade. E aí você traz a mulher, e nós sabemos que numa cultura patriarcal, nós temos a imposição de mais atividades dentro de casa, porque a mulher ela não fica restrita somente ao trabalho comum, ao trabalho, né, que a gente chama tradicional, mas também tem um trabalho doméstico, tem as outras atividades, e isso requer muito dela durante toda a vida. E essa diferença, ela não pode ser deixada de lado. Eu gosto muito de uma frase de Rosa de Luxemburgo, que fala que sejamos socialmente iguais, humanamente diferentes e totalmente livres. E penso que essa liberdade, ela só vem do reconhecimento das diferenças. E aí eu pego um gancho de Boaventura de Souza Santos, um sociólogo português, que ele fala uma coisa muito interessante. Nós temos o direito de sermos iguais quando a nossa diferença ela nos inferioriza. Temos o direito de sermos diferentes quando a nossa igualdade nos descaracteriza. Daí a necessidade de uma igualdade que reconheçam as diferenças. Repito, uma igualdade que reconheça as diferenças. E uma diferença que não produza, estimule ou perpetue as injustiças. E essa reforma da Previdência, que está sendo proposta igualando a idade de aposentadoria da mulher com o homem, a idade mínima, ela desconhece essa forma de diferença e traz desigualdade e traz prejuízos nefastos à mulher que já historicamente é tão massacrada pela sociedade e pela cultura. E, gente, às vezes a gente fala isso, sabe? E as pessoas, elas costumam taxar quem fala essas coisas de uma linha política, por exemplo, de esquerda. Mas, gente, a gente não está tratando de política e de linha política a seguir. Nós estamos tratando de direitos que estão constitucionalmente assegurados, de diferenças que são claras a todos. Por exemplo, reforma trabalhista. Nós que militamos Vai falar reforma trabalhista? Só um pouquinho. Tudo. Deixa eu fazer uma parte. Primeiro, a Thaís não quer te cumprimentar direito, que ela não conseguiu até agora. Não tem problema. É um prazer, Vitor, ter você aqui. É que essa rende, entendeu? Tamo junto, desculpa o quê, rapaz? Fica tranquilo. Sim. Não, eu só queria cumprimentar o Vitor rapidamente, agradecer a sua presença aqui no nosso programa, aproveitar para mandar um grande abraço para o Romeu Noé, que tive o prazer de conhecer num curso que fiz agora em janeiro, uma pessoa maravilhosa, irmão do Vitor, e um beijo para nossa querida Jaqueline também, esposa do Vitor, para as crianças, uma pessoa que eu admiro muito e filha de um grande amigo e companheiro de lutas do engenheiro Valdemir. Beleza, eu vou chamar a vinheta, aí tu vai falar sobre, então, reforma trabalhista, é isso que tu quer falar, então vamos falar. É um tema que eu gosto de me manter longe, porque eu passei muita raiva com ela, cara. Eu acho que foi um dos grandes crimes. Olha, estamos aí com 12,7
milhões de desempregados. É muita coisa. Por favor, Eudes, a minha vinheta. Bom, vamos lá. Reforma trabalhista, professor Vitor Noé. Fique à vontade. Então, sobre a questão da reforma trabalhista. A reforma trabalhista, nós que militamos na área, eu sou advogado trabalhista, e nós não desconhecemos a necessidade de uma modernização na legislação, porque nós temos agora o que nós não tínhamos, que são as tecnologias disruptivas, né, que são os meios tecnológicos, o que entrou dentro do mercado de trabalho e precisa ser regulamentado. Nós estávamos a discutir, para vocês terem uma ideia, em 2015 para 2016, ali, sobre a exploração do trabalho humano e as tecnologias disruptivas, que seria o caso da uberização da relação de emprego, que é a entrada do Uber. Ela é assim, ela foi um marco, mas é algo que já estava acontecendo no mundo inteiro. Então, você tinha o cyberproletariado, que se chama lá no Japão, né, que são pessoas que vivem dentro de cybercafés, e eles trabalham prestando serviço e recebendo por aquele com uma base tecnológica. Então, ele tem uma plataforma em que ele presta como Uber. Ele é, por exemplo, um jornalista, então, o Uber do jornal, né, abre a possibilidade para ele escrever, e aí ele apresenta o trabalho, e ali é como se fosse um leilão, mas para baixo. Então, o menor preço vai ganhar. Então, tem uma série de coisas, e isso precariza a relação. Por quê? Porque o preço do trabalho fica mais baixo, de modo que eles não conseguem o mínimo para sustentar. E aí você tem a figura de pessoas dormindo, jovens dormindo dentro desse cybercafé. Isso eu estou falando no Japão, gente. Mas isso está se alastrando no mundo. E existe um sociólogo da USP, um professor da USP, Ricardo Antunes, que escreve um livro chamado O Privilégio da Servidão, que ele fala muito sobre a exploração do trabalho humano nas plataformas digitais, na era digital, né? Então, e a gente estava discutindo isso, quando fomos pegos assim, de surpresa, com uma proposta no dia 22 de dezembro de 2016, com a proposta de alteração de 7 artigos somente, e que vai para o Congresso e volta a partir de, salvo engano, março, abril, o deputado federal, então, do PSDB, à época do Rio Grande do Norte, Rogério Marinho, ele apresenta mais de 200 alterações dentro do texto, que só foram com 7 artigos, e a centralidade era a prevalência do negociado sobre o legislado. E o que é isso? A prevalência da negociação coletiva em face de uma rede mínima de proteção que a legislação trabalhista, a legislação social, ela trazia para os cidadãos. Então, na realidade, a gente foi surpreendido, e quando veio essa reforma, ela veio com perfil e com requintes de crueldade, né? Porque houve uma precisão cirúrgica em cada dispositivo, no sentido de desconstruir toda uma construção jurisprudencial, ou seja, decisões do Tribunal Superior do Trabalho, que tinham levado a efeito interpretações de normas que tinham pacificado determinadas situações no âmbito de todo o território nacional. E aí essa legislação ela vem desconstruindo todas essas conquistas, que não se foi dado nada para a classe trabalhadora, foi objeto de conquistas, isso é importante se falar, mas nós sabíamos da necessidade dessa modernização. Só que a forma como foi imposta essa reforma não permitiu que os atores sociais eles fizessem parte e discutissem esse projeto. Por exemplo, nós tivemos
a implementação de algo que é absolutamente reprovável, algo cruel para o trabalhador, que é a imposição do pagamento da sucumbência, no caso, se ele perdesse, sobre o valor que ele eventualmente ganhasse. E isso vai contra a Constituição, que assegura a gratuidade judiciária integral para aqueles que dela necessitam. E o pior, estabeleceu critérios objetivos para a concessão dessa gratuidade judiciária. Por exemplo, se o empregado receber 40% do teto máximo do regime geral da Previdência Social, que dá um pouco mais de R$ 2.300, ele, em regra, não tem benefício da gratuidade judiciária, a não ser que comprove a necessidade. E aí eu indago, R$ 2.300, digamos que ele tem que pagar umas custas de R$ 1.000. Me fala, quem nesse país, comprometendo cerca de 40% a 50% da sua renda, ele não vai ter dificuldade para ter acesso ao judiciário? O acesso ao judiciário, ele é um direito constitucional. Então, vejam bem, que houve requintes de crueldade e precisões cirúrgicas na desconstrução de direitos. Isso não era, o tratamento correto era, no mínimo, o tratamento que era dado na justiça comum. E como funciona na justiça comum? Existe a sucumbência? Existe. Mas se é concedida a gratuidade judiciária, ela não é cobrada automaticamente, ainda que essa parte ela ganhe algum crédito com o processo judicial. O que não acontece na justiça, pelo menos pela lei, não acontece na Justiça do Trabalho após a reforma. E isso causa o quê? Causa, assim, uma diminuição das demandas, sem, contudo, que sejam reduzidos os conflitos trabalhistas. Então, você vai ter o quê? Conflitos resistidos que não chegam ao judiciário. E isso é muito ruim no nível de civilidade para uma sociedade, porque nós não teremos aquele que é responsável pela pacificação social tendo conhecimento dos conflitos que precisa pacificar. E essas pretensões resistidas, elas geram o quê? Elas geram impunidade, elas geram pobreza, porque o trabalhador sem a devida remuneração, é importante ressaltar que sofre o mercado local, porque esse trabalhador é quem abastece o mercado, é quem leva a família para comer pizza no final de semana, é quem que vai no seu Manuel da esquina comprar o seu rancho semanal ou mensal. Então, quando eu retiro o direito deles, eu estou retirando também dinheiro, né, de circulação interna. E aí eu volto a falar que é uma crítica que eu faço. Existem alguns direitos que foram retirados que só interessavam as grandes. Por exemplo, as horas itinerary. As horas itinerary, o micro, pequeno empresário, ele já não pagava isso. O que é as horas itinerary? É a hora que o trabalhador ele passava, que ele pega uma condução até chegar no local de trabalho. Quando esse local de trabalho, esse trajeto, ele não é servido por transporte público e também ele fica em local de difícil acesso. Um caso assim, emblemático foram os das usinas aqui. A usina de Jirau, por se tratar, está a uma longa distância de Porto Velho, os trabalhadores que residiam em Porto Velho, eles tinham direito a essas horas itinerary até chegar lá, porque eles tinham que sair 5 horas de casa, 4h30 de casa. E não é justo que esses trabalhadores, eles tenham, né, que está à disposição desse empregador, e ali, a partir do momento que ele se apresenta e entra no ônibus, ele já está sob as ordens do empregador. Inclusive, ele pode ser punido, pode ser demitido por qualquer prática que ele faça dentro daquele ônibus. Quem pagava isso? Uma Camargo Corrêa, desculpa eu falar, mas é fato público e notório, e isso eu tenho autorização plena de falar, sendo advogado, mas uma Camargo Corrêa, ela pagava. Agora, qual que é a finalidade de reduzir esse pagamento ou de suprimir esse direito? Não há justificativa. Não há justificativa nenhuma, senão a de beneficiar as grandes. Então, existem mecanismos que foram implementados que só vai aproveitar as grandes empresas, as multinacionais, os bancos e o seu Manuel da esquina, que é quem efetivamente, que é o micro e pequeno empresário, que tem a padaria, que tem o comércio, que esse sim, ele está ali
apertado da situação financeira, por conta dos altos encargos fiscais que nós temos, por conta de toda uma situação e também muitas vezes até do próprio desconhecimento da legislação, porque conhecendo a legislação ele consegue trabalhar melhor e fazer render até melhor o dinheiro dele. Esse empresário ele não foi contemplado, a não ser pelo pagamento, pela redução do pagamento do depósito recursal. Fora isso, eu não tenho uma contemplação clara para esse empresário. E eu acho que isso foi uma das grandes injustiças da reforma trabalhista. Então, eu acho que era algo que nós temos, o pessoal que transita no meio trabalhista, majoritariamente, não viu essa reforma com bons olhos, e justamente por isso, porque ela não corrige injustiças, porque ela não foi debatida com a sociedade, porque as centrais sindicais e os sindicatos não foram ouvidos, porque a própria magistratura do trabalho, aquela que milita diariamente, não foi ouvida devidamente. A advocacia trabalhista, nós fizemos um trabalho muito grande com a Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas, a ABRAT, e ela também, nós tivemos um trabalho assim absurdo, indo em todos os estados, fazendo ciclos de palestras, participando das audiências públicas no Senado, na Câmara Federal, mas tudo que foi proposto, tudo foi rejeitado. Então, a reforma, da forma como ela veio, houve um grande acordão, né, com o STF, com tudo, que aí ele infelizmente, eu estou rindo, gente, mas não é para não chorar mesmo, com o STF, com tudo, e fizeram um grande acordo, também político, para aprovação. E hoje nós temos inúmeras ações diretas de constitucionalidade, de inconstitucionalidade, questionando a validade de inúmeros dispositivos. Só que nós vimos já, antes de 2016, nós já tínhamos um processo de desconstrução pelo próprio STF da legislação trabalhista. Quando ele fala que o FGTS, a prescrição, ela não é mais trintenária, mas ela passa a ser quinquenal, de 5 anos. Quem é que vai favorecer? O mau empregador que não pagou há muitos anos o FGTS, que é devido para o empregado. E o STF vinha já no processo de desconstrução, quando ele fala que o programa de demissão voluntária, uma vez aceito, ele quita o contrato de trabalho. E veja bem, imagina, é um cheque em branco que o trabalhador passa, porque o que acontece? A maioria dos trabalhadores e a maioria dos cidadãos, eles não têm noção de todos os direitos que eles possuem. E pode acontecer que logo após a saída do PDV, o sindicato, ou eles descubram um direito que eles têm na época que eles estavam trabalhando, que eles tinham, e aí eles não vão poder mais vindicar esse direito que lhe era devido. Olha só, assinaram um cheque em branco sem saber o futuro. Então, e o PDV, nós sabemos, o PDI, Programa de Demissão Incentivada ou Voluntária, na verdade, muitas vezes, quando ele é lançado, ele é destinado a um grupo de trabalhadores. E se aquele grupo não anuir com aquele plano, não aderir, muitas vezes ele vai ser demitido da pior forma. Então, ele é meio que obrigado a aderir para não perder tanto. Então, isso acontece. E aí a gente via num processo de desconstrução, e com a reforma, ela sacramentou esse processo de desconstrução. Agora nós passamos para o segundo momento, que agora estão querendo aprofundar, criando uma carteira de trabalho verde e amarela, que na verdade ela não tem nada de verde e amarela, ela na verdade, eu posso colocar que é preta de luto, porque acaba com os direitos dos trabalhadores, e isso empobrece a nossa população, gente. Cria uma classe que não é mais proletariada, é um precariado, que eles são empregados que são precarizados, eles não possuem direitos, e esses empregados, no final de tudo, sabe quem vai arcar com isso? O poder público, nossos impostos. Por quê? Porque esse empregado ele vai adoecer mais, esse empregado ele não vai ter proteção da Previdência, e aí? E a nossa população, quando ele precisar, cada vez a nossa população vai ficando mais empobrecida. Eu vou chamar de intervalo comercial, no próximo bloco, para a gente encerrar, você me fala qual é a possibilidade da gente reverter isso, se você acha que isso piora. Mas é no próximo bloco, tá? É jogo rápido, é num A, outro cá. Você nunca ficou preso às fronteiras e sempre quis mais.
A sabedoria sempre foi importante para você. E o conhecimento nunca esteve tão próximo. Com São Lucas, sua formação te deixa muito mais perto das suas conquistas. Mas é você que está no controle. Qualidade do ensino São Lucas, disponível em todo o Brasil. Inscreva-se no vestibular São Lucas. A marca do conhecimento, agora sem limites. A Fonoaudiocenter atende crianças até ao idoso, realizando avaliação audiológica completa, teste da orelhinha, teste da linguinha, avaliação em terapia fonoaudiológica nas áreas de voz, motricidade orofacial, fala, audição, linguagem oral e escrita, e também dá apoio àquelas crianças que estão em processo de alfabetização ou que estão em dificuldade de ser alfabetizados pelo método das boquinhas. Agende uma avaliação, venha nos visitar. Com a Portaria.com, você dispensa o uso das chaves ou tag e permite ao morador ter acesso rápido e seguro ao seu condomínio. Através do QR Code, moradores, colaboradores e prestadores de serviço otimizam sua entrada e saída com muito mais segurança. Penetras nunca mais. Com o sistema Portaria.com, pessoas indesejadas ou não convidadas ficam de fora das suas festas e confraternizações. Você envia o QR Code para cada convidado, permitindo a entrada somente de quem você quiser. QR Code Portaria.com. A segurança em evolução. O melhor sistema de portaria remota do país, já em Porto Velho. Mais segurança e agilidade para o seu condomínio. Este recado é para você que sofre com miopia, astigmatismo, hipermetropia, presbiopia e que quer se livrar de vez dos óculos. Venha para o Hospital de Olhos Veloso. Aqui você vai encontrar a tecnologia e a credibilidade que procura. Diagnóstico e tratamento para todas as áreas da oftalmologia. E com a cirurgia refrativa laser, seu tratamento pode ser feito em minutos e de forma personalizada. Livre-se dos óculos. Hospital de Olhos Veloso. Thaís, você quer fazer um comentário antes de eu devolver a palavra ao professor Noé? Tá, eu só queria fazer um comentário, eu acho que isso fica para um próximo debate também, quando você fala da questão da inteligência artificial, dos robôs, softwares, a gente não está se preocupando que nós perderemos, e já existe um estudo que perderemos 47% dos nossos nos próximos 20 anos, empregos para essas máquinas, né? Então, na próxima a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Concluindo, professor. Bom, houve uma provocação em relação a quais os mecanismos para reverter todo esse quadro de desregulamentação, de desconstrução da legislação social que tem sido imposto, né, pelos últimos dois governos, tanto o plantonista, que, né, foi preso ontem, quanto o atual. Bom, não existe outra forma a não ser pela política. Esse aí a gente tem claro. Não existe outro caminho a não ser pela política. Então, essa ideia de criminalizar a classe política, ela é algo que é próprio de quem quer se apoderar do poder e calar aqueles que têm a voz nos espaços que devem fazer a resistência para isso. Então, a primeira coisa é trabalhar muito junto aos parlamentares, mas para isso é necessário uma mobilização popular. Então, nós, população, povo, precisamos nos mobilizar, entender o que está acontecendo, saídas do WhatsApp, do Facebook e do Instagram, e irmos efetivamente para os espaços de fala adequado, acompanhar a política. Isso é um processo de cidadania, né, de avanço da cidadania brasileira. Então, esse é um dos papéis. No lado jurídico, nós temos o controle concentrado das constitucionalidades que estão sendo realizadas perante o STF e também o controle difuso que está sendo realizado perante os tribunais, né? Então, essa é a forma, desde já, seria
esse o mecanismo ou a solução para nós não deixarmos esse retrocesso todo avançar. Até o paradoxo, mas é basicamente isso. Não tem mais tempo. Muito obrigado. Eu vou te chamar mais vezes, tá? Porque foi bem rápido aqui hoje, foi um tiro assim. Mas eu vou te trazer mais vezes, tá bom, meu querido? Gostei da sua conversa. Vamos falar mais pra frente até de reforma da Previdência e aprofundando essas causas trabalhistas aí. Ótimo. Tá bom? Siga firme, tá bom? Só dá tchau, Thaís. Vitor, obrigada, e a vocês de casa um grande abraço e até a próxima. Pessoal, não tem mais tempo, porque o grande arquiteto do universo continue conduzindo a todos com sua luz, sua vida, seu amor, e eu te encontro aqui com certeza no próximo programa. Foi um privilégio ter estado com vocês. Até lá.